The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer's blowing in the wind. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer's blowing in the wind. Hoje a gente está recebendo o Rodrigo Galvão, da Oracle. Para a gente é uma alegria muito grande receber profissionais que atuam em diversos setores da economia, universitários e todos aqueles interessados na arte de transformar. Esse evento ele é promovido pelo Mackenzie Soluções, uma área de negócio da universidade que atua no mercado corporativo, desenvolvendo estratégias de melhoria de performance e sustentabilidade financeira, oferecendo também recursos diversos na educação executiva. Então, eu vou passar a palavra para o Rodrigo, para que ele se apresente. E, Rodrigo, a gente tentou, eu não sei como que chegou aí para você, às vezes a gente tem limitações tecnológicas, mas como a gente sabe que você gosta muito de música também, eu pedi para o Guilherme, que é um amigo e músico, participar com a gente aqui hoje. E ele começou com Bob Dylan. Eu não sei como chegou para você e para o pessoal que está assistindo. Para mim aqui houve uma pequena oscilação, mas eu espero que tenha chegado bom aí para você. Pô, primeiro, obrigado, Guilherme, que fantástico, parabéns. Eu queria ter esse dom aí dessa... Eu gosto muito de música, tenho aqui, né, até ia me arriscar aqui, pegar o meu... Estou aqui no meu escritório, aqui tem a minha brincadeira aqui também, mas depois que eu vi o cara tocando e cantando, eu nem me arrisco, cara, porque o cara é fera demais, né? O cara é músico, eu sou só atrevido mesmo. Mas obrigado, fico feliz aí, bela música, e fico feliz pela entrada. Acho que a gente já começa bem, né? Começamos aqui já com esse clima de música. Para mim, a música ela me traz muito desse lance da criatividade, do pensamento, me leva para outros lugares, me deixa feliz. Então, não tinha melhor forma para começar. Agradeço o carinho de vocês, fico muito feliz. Guilherme, parabéns, ó. Vou te chamar para tocar lá na hora, com um dia lá, para você mostrar para as pessoas como se toca mesmo. Legal, Rodrigo. Rodrigo, fala um pouquinho de você, então, para quem está participando com a gente, para poder conhecer quem é o Rodrigo Galvão. Bom, vamos lá. Primeiro, agradecimento a vocês aí do Mackenzie que me convidaram aqui para esse bate-papo. Na verdade, Rodrigo Galvão, quem é o Rodrigo Galvão? Eu na realidade, comecei, vou falar primeiro, me descrever como pessoa, depois eu falo um pouquinho, talvez, a questão profissional, até porque eu acho que a gente profissional é decorrência das pessoas. Sou Rodrigo, nascido em São Paulo, sou São Paulino, né, já que ando com um pouco de... Tá difícil comemorar título, mas não deixo de ser São Paulino. Hoje eu tenho 38 anos, sou casado, tenho 2 filhos lindos, maravilhosos, uma esposa que eu amo muito, a Carol. E a minha história familiar, ela se confunde muito com a minha história na hora, né? Então, talvez contando um pouquinho para vocês, eu tenho 18 anos trabalhando na Oracle, faz 18 anos que eu entrei. E na realidade, eu entrei lá no passado, eu estudava, quando comecei minha vida profissional, me disseram que, minha vida acadêmica, né, me disseram no terceiro colegial que eu precisava entrar na universidade. Um dia me disseram, olha, também é muito bom trabalhar, né? E eu tinha isso na minha cabeça, que eu precisava ter experiência prática. E eu me recordo que ao me inscrever nos vestibulares, eu sempre colocava o curso noturno, sempre, noturno. Porque eu achava que no curso noturno eu teria a possibilidade de trabalhar durante o dia. E eu queria muito para o mercado de trabalho. Então, logo que eu saí do terceiro colegial, eu acabei me inscrevendo nas universidades e passei, na realidade eu fiz PUC, né? Passei no curso na PUC, no noturno, e comecei a prestar. No primeiro ano eu já fui atrás de estágio, e eu conto essa história é muito legal, porque na época, eu não sei quem está me assistindo aqui, mas na época
Até hoje, você vai na PUC, é um pouco assim, não sei no Mackenzie, acho que o Mackenzie deve estar um pouquinho mais digital, né, professor? Mas tinha os murais, assim, esses murais tinham os empregos, assim, entrevistas de estágios. E daí todo mundo passava lá, ficava vendo com um caderninho, assim, né, na mão, igual esse que está aqui do meu lado, assim, todo mundo lá anotando. E eu, um belo dia, com esse conceito, tinha 6 meses, estava nem 6 meses na faculdade, eu comecei a buscar em trabalho, falei, preciso trabalhar. Só que era muito difícil você, para um jovem, eu nem tinha acabado de fazer 18 anos, porque eu entrei na universidade com 17, entrar no mercado de trabalho tão rápido assim na época. E eu me recordo que, passando por esse mural, me chamou a atenção um anúncio. Esse anúncio era de uma empresa chamada Oracle. E daí ali era tão simples o anúncio que estava escrito Oracle com um e-mail embaixo. E o resto tinha um monte de outros anúncios de emprego, de estágio, que tinha muita informação. E eu acho que a simplicidade ganhou a minha atenção ali. E eu resolvi mandar um currículo para a Oracle, e foi ali que eu comecei. Então, eu sempre começo quando eu vou fazer palestras, eu pergunto se as pessoas acreditam talvez em destino. Eu nem sei se eu acredito, mas eu mandei um currículo minha vida inteira. As pessoas acham que talvez isso é impossível. Foi um currículo, foi na Oracle, foi nesse dia. No dia seguinte, eu já tinha me chamado para fazer um processo seletivo. Ali eu entrei como estagiário. Depois de um ano, e daí contando, talvez por isso que eu falo que a minha história se confunde muito com a história, minha história pessoal, com a minha história também na empresa. Depois de um ano, né, eu já conhecia minha esposa desde a época do colégio. Depois de um ano, a gente começou a namorar. Nem um ano, 6 meses começou a namorar. E há 18 anos eu estou na hora, com 18 anos eu estou com a minha esposa. Eu casei faz exatamente 12 anos. E estou na Oracle durante todo esse tempo. Enfim, percorri todos os caminhos que vocês possam imaginar. Depois eu posso até contar um pouquinho melhor as áreas. E há 3 anos eu assumi aqui a presidência da filial, da subsidiária da Oracle aqui na Oracle do Brasil. Então, estou muito feliz. Esse talvez foi a forma mais resumida que eu encontrei de te contar um pouquinho quem sou eu aí no âmbito pessoal e profissional. Legal, Rodrigo. Nessa troca de ideias que a gente quer fazer aqui nessa próxima hora, a gente colocou como tema 2021, uma odisseia na nova economia. O termo que vem lá de Homero, no 8º século antes de Cristo, que tem uma ideia de aventura, de lidar com o inexplicável, com aquilo que a gente não conhece. Eu acho que é muito daquilo que a gente está vivendo na pandemia, na expectativa da pandemia. Queria perguntar para você, qual é a leitura da Oracle da nova economia? Como que a Oracle enxerga a nova economia? Bom, vamos talvez discutir um pouquinho mais, né, entender um pouquinho mais o momento que a gente está passando. Né? Primeiramente, aproveitando aqui que tem muita gente conectada, espero que todo mundo esteja bem. Né? O momento que a gente está passando é um momento bastante desafiador, eu vou chamar por aí. Eu sei que todo mundo que a gente requer bastante cuidado, principalmente com a questão da saúde, então não adianta também a gente falar muito da economia, também sem estar cuidando do que é principal, que é a nossa vida, né? Mas entendendo um pouco esse momento que a gente está passando, eu acho que o mundo já vem num contexto de digitalização, né? A tecnologia já passou a ser parte da nossa vida há muito tempo mesmo. Então, não é de hoje que você ouve as pessoas ou as empresas falarem da questão da digitalização. Você começa a entender um pouquinho mais como que está indo o caminho dos mercados, as startups que estão chegando, desafiando as grandes empresas. Então, isso não nasceu anteontem, isso já vem de algum tempo que isso passou a ser uma realidade. Hoje, na minha visão, a tecnologia, né, quando a gente fala, eu trabalho em uma empresa de tecnologia, a tecnologia ela não é começo nem fim, ela é meio. Ela é meio de algo, é meio de uma transformação. E se a gente for entender hoje, para que onde é aplicada a tecnologia, ela sempre vem para resolver algum problema da sociedade, para melhorar algo nas nossas vidas, ou para dar uma simplicidade, ou para diminuir o tempo que a gente fica em algum lugar, ou para melhorar a forma de um serviço. Para pensar, sempre que nasce alguma coisa nova e que realmente pode causar um impacto na nossa vida, nesse mundo atual, recente, muitas dessas coisas, elas vêm do campo eles estão dentro do campo da tecnologia. Mas, como eu sempre digo, apesar de acharmos que isso é uma grande transformação digital, tecnológica, ele está muito relacionado à cultura. Na minha visão, é uma grande transformação cultural, da forma com que a gente lida com o mundo, a forma com que a gente lida com a sociedade, a forma com que a gente lida, inclusive, dentro das nossas casas, inclusive com os nossos clientes. Aí eu vou fazer um parênteses aqui, vou contar talvez um pouquinho da história, né? Vou trazer lá do passado, né? A gente vivia até pouco tempos atrás, a gente estava discutindo sobre a Revolução Agrícola, né?
Depois a gente passou por um certo momento as grandes revoluções industriais, na qual a gente acabou tendo grandes mudanças dentro do mundo. De repente apareceu um determinado nome chamado tecnologia, que pegou tudo isso que a gente viveu ao longo do tempo e ele acelerou numa proporção que a gente nunca tinha visto antes. Então, qual que é a diferença do mundo que a gente vivia antes para o mundo que a gente vive hoje, professor? A gente passa por tempos que, talvez há 10, 15 anos atrás, nem isso, 10 anos, vou chamar 10 anos atrás, a gente vivia tempos que as coisas aconteciam de uma forma muito menos complexa, com períodos muito mais determinados, de uma maneira muito mais simples. Então, assim, você lançava um produto, o produto duraria 2, 3, 4, 5 anos para que você tivesse a necessidade de fazer a mudança desse produto. Com a tecnologia, a gente sai do modelo que era este modelo que a gente vivia antes, que era um modelo pautado muito em instituições, né, para um modelo que é 100% pautado em indivíduos, ou seja, em gente, pessoas, nós. Porque a tecnologia, ela aproximou as pessoas, ela aproximou as empresas das pessoas, ela fez com que as nossas necessidades fossem cada vez muito mais abertas, a gente consegue entender muito mais o que as pessoas precisam, eu consigo simplificar muito mais o nosso dia a dia. E daí que a gente passa a viver esse mundo atual que a gente vive, né? Então, você pergunta a questão da nova economia, o que a gente passa hoje, a gente vive realmente o mundo em plena transformação para atingir o indivíduo. A gente, há 4, 5 meses atrás, no início dessa pandemia, né, um momento muito desafiador, como eu falei, ele fez com que, na realidade, tudo isso que a gente já vinha passando de uma certa forma dentro das nossas vidas, aquilo se potencializasse. Se você parar para pensar, tudo que a gente vivia nessa questão da transformação cultural / digital que eu falei, a transformação das empresas, dos negócios, dos mercados, das startups, ele acabou sendo muito potencializado quando a pandemia chegou. Por quê? Porque todo mundo se viu uma necessidade de ficar em casa, as empresas viram suas receitas, algumas delas caíram a zero, porque os negócios estavam fechados, e, de repente, a única forma de conexão passou a ser o mundo digital. E todo mundo saiu correndo atrás disso. Então, como eu consigo, de alguma forma, estar perto do meu cliente? E dali para frente, algo que já vinha acontecendo, na minha visão, de uma forma muito mais, apesar de ser acelerado, mas de uma forma talvez um pouco menos dinâmica, passou a ter uma necessidade muito forte. Então, hoje, eu estou tendo o prazer de conversar com vocês aqui, fazendo uma palestra, uma discussão, através de uma plataforma digital. Talvez há 6, 7 meses atrás, a gente estaria num auditório, com gente. By the way, né, de uma certa forma, eu sinto muita falta disso, né, professor? Mas o que a gente não pode negar é que esse acontecimento fez com que muitas coisas passassem a serem permitidas ou pudessem acontecer, porque o digital facilita muito. Então, se a gente estivesse aqui, eu tivesse com um compromisso no final do mês, eu estou no final do meu trimestre, talvez eu diria, professor, esse em agosto eu não consigo fazer, eu consigo fazer em setembro. E aqui é uma hora que eu peço, olho, converso com vocês, foco, não tenho tempo de deslocamento, a gente tem, obviamente, muito mais previsibilidade para que eu possa estar aqui dentro do evento. Então, eu acho que, trazendo aí um pouco da resposta e finalizando um pouco a menção, assim, eu acho que a gente vem realmente numa crescente como sociedade. O mundo, ele embarcou numa trilha, né, numa estrada aqui, no qual o mundo digital, a tecnologia, ele vai cada vez mais estar presente na nossa vida, não apenas para que a gente tenha, né, mais tempo, para que eu tenha um melhor atendimento, mas sim para o mercado de trabalho, inclusive, né, quais são o futuro do emprego, onde vai estar pautado isso, vai estar, sim, relacionado à tecnologia, e, principalmente, eu acho que é onde a gente coloca, a gente saber lidar culturalmente com tudo isso que a gente está vivendo. Então, tem muita questão da cabeça, né? As nossas vontades, os nossos desejos. Então, enfim, tem muita coisa para acontecer aí, professor. Eu aqui dei uma visão um pouco mais ampla do que eu acredito, para onde estamos indo, mas eu tenho certeza que quando tudo isso acabar, nesse momento que a gente está vivendo, muito provavelmente a gente vai ter um mercado cada vez mais sólido e forte, porque muitas empresas que antes tinham uma única fonte de receita, sendo o mundo físico, o mundo, né, presencial, lojas, eles passaram a se reinventar e ressignificar os seus negócios. Para mim, a palavra principal desse momento é ressignificação. E passou a transicionar muitas das coisas que se faziam no pessoal, né, no dia a dia, no presencial, para o digital,
Hoje, muitas das empresas, muitas das startups já estão crescendo muito e suas receitas já são muito maiores do que eram há 5, 6 meses atrás. E quando tudo isso voltar, 2 fontes de receitas na empresa, novas formas de negócio, novas formas de busca de novas oportunidades. Então, tentando olhar para o lado positivo, que eu sou sempre um cara muito otimista, espero que a gente saia dessa muito melhor do que a gente entrou. Também espero, Rodrigo, é a minha expectativa. Deixa eu aproveitar e falar sobre ressignificação. Existem muitos mitos ainda sobre a transformação digital. Quando você fala de IoT, né, da internet das coisas, da inteligência artificial, uma das coisas que a gente ouve com recorrência é: tecnologia vai roubar meu emprego. E aí, como que eu faço? Como que a gente pode ressignificar essa leitura da transformação digital para construir oportunidades? Bom, muito bom você ter tocado nesse assunto, porque eu acho que tem alguns mitos que a gente tem que desfazer, né? De alguma forma, a tecnologia, na realidade, o que ela tem se demonstrado é que ela veio para ajudar as pessoas, ela não veio para atrapalhar as pessoas. Através da tecnologia, hoje, com inteligência artificial, tudo isso que você está dizendo, eu consigo melhorar, por exemplo, o processo de predição de doenças crônicas. Eu preciso ter exames cada vez mais precisos, eu consigo ter exames cada vez mais precisos, eu consigo ter uma telemedicina, né? Eu posso ter um ensino à distância, né? Como está sendo colocado e visto que sim, é possível ser. Talvez o ensino à distância seja a grande arma para que a gente diminua as desigualdades, né, professor? Então, para isso a gente, obviamente, precisa de uma infraestrutura no país, obviamente, para que a gente tenha todo mundo com acesso à internet, a dados, isso é natural, mas é uma coisa que puxa a outra. Então, engana-se quem acha que a tecnologia ela veio para substituir o homem. Porque tudo que a gente faz no mundo, eu vou dar uma boa notícia para vocês, tudo que se cria no mundo é para, e única e exclusivamente, né, atingiu a pessoa, o ser humano, somos nós que consumimos, né? Então, quando a gente começa a entender esses fluxos e entende que, na realidade, o mundo tecnológico ele veio para nos apoiar, né, para melhorar a nossa vida. Hoje a gente está vivendo muito do home office, né? O a gente chama o fora do trabalho, né? A gente não está mais no home office, né? A gente está fora do trabalho, né? A gente não pode voltar. Eu estou aqui trabalhando há 4, 5 meses. 4, 5 meses, no computador que fala sozinho, desculpa. Eu estou há 4, 5 meses trabalhando aqui e não estou voltando para o meu escritório. Mas você já parou para pensar que esse modelo de trabalho que eu estou vivendo hoje me permite ficar mais com meus filhos, não perder tempo no trânsito? Isso é tempo, né? Eu consigo investir mais na minha saúde, aquela meia hora, 40 minutos que eu ficava no carro, agora eu faço um exercício pela manhã. Então, vamos olhar assim por esse âmbito da questão da tecnologia como uma aliada. Então, eu prefiro encontrar isso como tecnologia como uma aliada. Obviamente que tem um lado da tecnologia que, sim, ele vem desafiar um pouco mais do que o nosso dia a dia. Então, vamos pensar que algumas posições que eles que sempre foram muito administrativas, algo muito rotineiro, imagina no mundo de tecnologia, você tem lá bancos de dados, você precisa fazer administração de bases de dados. E lá você tem que fazer cleaning de máquina, enfim, toda uma questão tecnológica, que é muito tarefa administrativa. Hoje em dia, a hora que eu tenho inteligência artificial gerenciando os próprios bancos de dados. Com isso, a gente melhora a performance, a gente melhora, obviamente, a disponibilidade e principalmente a segurança, porque a máquina ela não intui, o homem intui. Então, você imagina se o dado é o grande ouro da humanidade, eu tenho os meus dados protegidos, a máquina me ajuda a estar protegido, ótimo. Aí alguém pode dizer, puxa, mas esse emprego, né? Essa pessoa que fazia esse trabalho, na realidade, você mudou o escopo de trabalho da pessoa, porque a pessoa ela deixou de fazer tarefas administrativas, ou seja, ser custo, e passou a fazer tarefas que são de criação, ou seja, gerar receita. Então, se a gente for olhar por esse lado, os fluxos de trabalho, eles acabam migrando por uma linha de cada vez mais a gente fazer aquilo que é o que a gente sabe fazer de melhor, criar. E daí, se a gente olhar por um outro lado, talvez o grande desafio que a gente tenha, e trago dados para você, antes da pandemia, a gente tinha 12 milhões de empregados no país e mais de 450 mil vagas de desenvolvedores em aberto. Não sei se você sabia desse dado. Isso significa que a gente tinha mais vaga, a gente, por um lado, tem desempregados, mas, por outro, a gente tem mais vaga em aberto que gente para consumir essas vagas. Obviamente, falando, talvez muitos no eixo Rio-São Paulo, né? Então, obviamente que o Brasil é muito mais do que isso, a gente tem que chegar nas profundezas do país. Mas se a gente for entender isso, você fala, poxa, então eu tenho posições que estão mais abertas nesse sentido. Daí eu trago um outro
estudo, até 2035, a probabilidade dos empregos, das novas posições de mercado, serem posições relacionadas à tecnologia, ela é de quase 85%, ou seja, 85% dos empregos que vão existir em 2035, ou chega até 90%, alguns estudos, vão estar relacionados à tecnologia, alguma forma de tecnologia, seja ela qual for. Então, significa que o nosso desafio é maior ainda, professor. Então, em vez de eu achar que a tecnologia vem substituir os empregos dos seres humanos, eu tenho que dizer que, na realidade, eu tenho que preparar as pessoas para terem e conseguirem ter a oportunidade de estar nessas posições. Porque este é o caminho. Aí eu não estou dizendo que as pessoas têm que ser um tecnólogo, têm que ser um desenvolvedor, mas sim trabalhar com os meios digitais, entender tudo que está em torno disso, porque é aí que vai ser o grande emprego do futuro. Então, a gente tem que desmistificar muito essa questão de achar que o robô vai substituir o homem, porque ele não vai substituir o homem. O robô veio para ajudar o homem, veio para ser aliado ao homem. Tudo que a gente faz hoje, em termos tecnológicos, eles têm ajudado muito a gente como pessoa. O que a gente sim tem que estar preparado para essas posições do futuro. Daí eu acho que é onde entra o papel relevantíssimo da própria universidade, das empresas, meu como executivo. Então, vivendo num país como o Brasil, com muita desigualdade, será que todo mundo tem acesso a aprender tecnologia no ensino básico? Não. Qual que é o meu papel? Qual que é o nosso papel? Chegar nessas pessoas, saber como a gente ajuda essas pessoas a terem oportunidades. Então, acho que aí eu posso ficar mais 1 hora, porque é um assunto que eu gosto muito de falar, mas eu acho melhor parar até para você fazer outra pergunta. Mas eu ficaria aqui 1 hora falando sobre esse assunto, porque é algo que conecta de verdade meu coração. Eu costumo dizer que tem coisas que a gente tem que trabalhar quando brilha o olhar e conecta o coração. Esses são assuntos que me fazem acordar todo dia e estar aqui na hora que eu estou trabalhando. Então, enfim, a gente pode discorrer um pouco mais sobre isso aqui no papo. Rodrigo, você tem uma certeza que eu tenho dessa conversa nossa, é que as pessoas vão terminar dizendo, puxa, tinha que ter um pouco mais. Então, a gente fica feliz, com muita vontade para poder falar o que você quiser falar, porque a gente sabe que a sua experiência, a sua vivência, ela é muito rica e ela é inspirativa para essa moçada que está chegando no mercado de trabalho. Deixa eu te falar sobre uma outra coisa que eu percebo como consultor, como professor, trabalhando em company pela universidade. Quando a gente fala de transformação, eu sei que esse é um tema que você também é apaixonado por ele, transformar, mudar, experimentar a transformação. Mas no caminho da transformação, a gente muitas vezes tem que lidar com medo. O medo é algo muito presente na nossa cultura, eu percebo isso, não só, como eu disse, como consultor, como professor, mas há um autor, hoje radicado na Inglaterra, Frank Furedi, ele tem vários estudos mostrando o quanto o medo tem sido um fator paralisante na cultura, especial nos jovens, nas próximas gerações. Então, eu queria perguntar para você, o medo é uma constatação, ele pode levar as pessoas a engavetarem os sonhos, pode acontecer com qualquer um. O que você diria para alguém que está ouvindo a gente hoje, pode ser um jovem universitário, um cara que quer redefinir a carreira, que deixou de sonhar por alguma razão, que dicas você daria para esse cara resgatar os sonhos dele de novo e acreditar que é possível transformar? Bom, pergunta bastante filosófica aqui, né? Eu tenho muito esses papos com o meu psiquiatra, né? Eu tenho um doutor Adriano aí, que é um cara que eu gosto muito, a gente fala muito sobre isso. E ele fala muito sobre o medo. Existe o medo, na realidade, se a gente for parar para pensar, ele é um dos grandes instintos de sobrevivência do ser humano, né? E eu acho que é isso. A gente atravessa a rua olhando por os dois lados porque a gente tem medo de ser atropelado, né? Então, assim, você faz alguma coisa, põe o cinto de segurança porque você tem medo de bater o carro e fazer alguma coisa para você. Então, a gente tem que interpretar um pouco essa questão do medo para também não achar, para não entender também que o medo ele é só paralisante, né? O medo, na realidade, na minha visão, né? Não sou psiquiatra nem psicólogo, mas um pouco como eu trato isso, na realidade são alertas. São coisas que me deixam cada vez mais ativos para conseguir ultrapassar e chegar no resultado que eu quero. Então, talvez a questão que eu coloco para vocês, assim, mais do que a gente saber lidar com medo, tem que saber neutralizá-lo, né? A gente saber modular, conviver com ele, conversar, porque isso é muito bom a gente conversar com os medos, com os nossos receios, porque só assim a gente se autoalimenta.
eu sempre digo nesses bate-papos, e é uma pena que depois a gente tem que marcar presencialmente, quando tudo puder, eu vou fazer questão de presencialmente, que eu gosto de fazer essas palestras olhando no olho, né, contando histórias. As pessoas acham que só porque eu estou aqui numa cadeira de presidente da hora, como se eu não tivesse, como se fosse um super-homem, né? O executivo é um super-homem, não sente medo, não sente receio, não sente fome, não sente... Cara, todos somos seres humanos iguais, têm as mesmas sensações. Talvez algumas com um nível um pouco mais rebuscado de responsabilidade, né? Porque tem uma operação inteira comigo, pessoas, eu me sinto responsável pelas pessoas, mas, obviamente, que todos somos seres humanos e a gente tem sentimentos, como sentimentos que podem nos levar aí a uma questão de receio, de medo, e até mesmo o outro lado, que é de empolgação, de realização. Então, eu sempre digo, talvez a minha dica, a gente tem que saber conversar muito com medo, com nossas tristezas, seja lá o que for, porque a gente aprende muito disso. Por outro lado, quando eu falei ali a primeira resposta, eu sou um cara bastante otimista, e daí o Guilherme trouxe aqui a questão da música, né? Eu gosto muito de esporte, então eu aprendi muito na minha vida que a gente sempre tem que ter aquela questão daquela resiliência, sabe? A gente sempre tem que estar se desafiando, eu sempre tenho que estar buscando, talvez um não para mim, quando alguém me fala não, é o início de um sim. Eu quero provar que sim é possível. Quando alguém tenta me jogar para baixo, eu tenho que sempre me jogar para cima. Quando eu tenho receio ou medo de alguma coisa, eu tenho que buscar informações, achar formas que possam me levar para um outro caminho. Então, a dica que eu deixo para todo mundo, né, é difícil dar uma opinião assim, muito pessoal, mas eu vou trazer aqui talvez para o âmbito do Rodrigo, como eu penso. Eu acho que a gente tem que estar todo dia, honestamente, desafiando a si mesmo. Então, sempre que a gente achar que não é possível, entender que sim é possível. Se eu achar que na minha posição é impossível transformar o mundo, e eu acredito que sim, eu posso ser um agente de transformação do mundo, se eu achar que eu sou muito pequeno para isso, eu não vou fazer absolutamente nada, eu vou vir aqui na hora para simplesmente exercer o meu trabalho. Exercer o meu trabalho não vai estar provavelmente causando impacto na sociedade, há coisas que eu acredito. Eu quero que daqui 10, 15 anos a gente esteja um país melhor, com maiores oportunidades. Então, para isso, eu tenho que investir em educação, em pessoas, em crianças, em jovens. Eu tenho que entender que eu tenho que ter diversidade, eu tenho que entender que eu tenho que gerar oportunidades. Agora, se eu ficar parado dentro da minha posição, dizendo assim, puxa, mas isso talvez não faz parte do meu job description, né? Como diz, cara, o que vai dizer? Não vou fazer nada. Mas não, eu acho que eu acredito que eu possa ser um agente de transformação. O que isso tem a ver com a sua questão do medo, do receio? É a mesma coisa. Porque às vezes a gente tem medo de arriscar, tem medo de fazer o diferente, tem medo de se jogar, né? E o que o esporte me ensinou, eu sempre brinco que o esporte me ensinou a ser resiliente, professor. Eu sei, eu quero ganhar, mas sem perder. Eu sei que, puxa, aquela hora que você tem que dar aquele gazinho a mais. Eu sei aquela hora que sua mente está te jogando para baixo, tem que te jogar para cima. Tudo isso eu aprendi no esporte, isso faz parte. E a música sempre me trouxe a criatividade, me trouxe o estado de espírito, a alegria. Então, eu tento sempre colocar isso no meu dia a dia. Sempre que eu me vejo em uma situação que eu estou mais paralisado, cara, eu tento sempre trazer alguma coisa que me tira aquela força de dentro para fora e falo, não, vamos fazer, é possível fazer. E aqui não parece até um discurso meio de autoajuda, assim, e não estou querendo levar por esse lado, não é. Eu estou falando a verdade mesmo. A gente é dono das nossas ações. É possível, sim, a gente fazer diferente. É possível a gente acreditar nos nossos sonhos. Eu sempre acreditei nos meus sonhos. E alguns eu me frustro, os outros não. E o saldo tem sido muito positivo. Então, talvez a dica para vocês é correr atrás dos seus sonhos, dos seus objetivos, muita informação, muito estudo, leitura, ter informação, eu acho que é super relevante em qualquer tomada de decisão. E é isso. Eu acho que o futuro a vocês pertencem e eu sempre dizer que, né, eu falo pro pessoal da Oracle que a gente quer transformar o mundo de verdade, né? E para transformar o mundo começa aqui, ó, primeiro no nosso coração. Então, espero que vocês possam botar o coração de vocês aí para aquilo que vocês acreditam também. Legal, Fabrício. Vou trazer o Guilherme de volta para ele trazer mais uma Pô, música. o cara vai botar mais uma música, eu vou ficar mais inspirado aqui, você vê. Vai lá, Gui, é contigo, E cara. parabéns, meu. Vamos lá.
Todos os dias quando acordo, não tenho mais o tempo que passou, mas tenho muito tempo. Temos todo o tempo do mundo, todos os dias antes de dormir. Lembro, esqueço como foi o dia. Sempre em frente, não temos tempo a perder. Nosso suor sagrado é bem mais belo que esse sangue amargo. É tão sério e selvagem, selvagem, selvagem. Legal, Gui. Obrigado, cara. O sol desta manhã tão linda. Quer pegar daí, Rodrigo? Pô, cara, mas, pô, eu tô até vergonha de tocar depois de um cara desse. Isso, cara. Caramba, ali você acha que eu sou maluco? A minha Quer mandar daí, não? Manda. A minha versão Vai lá, dessa, a minha versão dessa música é um pouco mais assim. Todos os dias quando acordo. Peraí que eu tô numa posição muito difícil. Não tenho mais o tempo que passou, mas tenho muito tempo. Temos todo o tempo do mundo, todos os dias antes de dormir. Lembro, esqueço como foi o dia. Sempre em frente, não temos tempo a perder. Nosso suor sagrado é bem mais belo que esse sangue amargo. Então, sério. Legal, cara. Parabéns, Rodrigo. Deixa eu falar contigo aí. Essa pegada na viola aí é de quem gosta de uma música caipira, hein? Eu adoro música sertaneja, cara, mas faz parte, cara. Eu adoro. Eu acho que e talvez o Guilherme, que entenda de música bem, ele percebe que a minha batida é batida de sertanejo. Mas eu não tenho como, cara. Às vezes eu toco rock com música com uma batida sertaneja, eu não consigo tocar com outro ritmo, mas tudo bem, faz parte. Sim, sem dúvida. Cara, deixa eu aproveitar essa vibe e dizer uma coisa para ti. Eu acho que tem no DNA da Oracle e do Mackenzie, a gente tem aí alguns pontos em comuns muito interessantes. Deixa eu te dar uma informação. Em 1870, o Mackenzie tem 150 anos. Um casal de jovens americanos veio para o Brasil com um sonho, querendo transformar. E eles montaram uma escola que atendiam crianças da classe média alta, crianças simples também, de pessoas com baixa renda, negros estavam participando, inclusive, participavam também a questão da diversidade, da inclusão. Há 150 anos atrás, esse já era o DNA, o Mackenzie surgiu disso. Esse é o sonho. Tá? Essa é a pegada da transformação. Eu sei que na Oracle, vocês têm um projeto encantador, muito legal, que toda vez que eu ouço sobre ele, eu fico inspirado por ele, que é, se você puder falar um pouquinho, da contratação a sério, dando oportunidade para as mais variadas diversidades, para as mais variadas pessoas. Eu acho que é algo que é um caminho se a gente quer, de fato, ter transformação. Se você pudesse falar um pouco. Cara, eu acho o seguinte, primeiro, é legal saber essa história do Mackenzie. Tudo isso acaba sendo reflexo um pouco do que eu já vim falando para vocês antes, né? Então, você me perguntou antes como sair daquilo que é do mesmo, ou daquilo que te paralisa.
E no dia a dia eu acredito muito isso. Eu acho que a gente tem que usar a nossa profissão para conseguir realmente fazer aquilo que a gente acredita como pessoa. As pessoas dizem às vezes eu falo assim, trabalha com brilho no olhar, né? O que é trabalhar com brilho no olhar? Para mim, eu tenho uma definição muito clara, que eu inclusive aprendi de uma menina, uma garota de 16, 17 anos, no Instituto Proa, que era uma menina que estava fazendo um projeto junto com a gente, e estava na formatura, e ela falou, aquilo ficou na minha cabeça, falou, meu, essa menina é um gênio, ela tem toda a razão. Trabalhar com brilho no olhar é a gente conseguir, de verdade, conectar os nossos propósitos pessoais com a nossa profissão. Eu consegui, através daquilo que eu faço como profissional, atingir aquilo que eu penso como pessoa. E engana-se quem acha que para fazer isso a gente tem que estar numa ONG ou que a gente tem que estar dentro de uma instituição de caridade. Não, de maneira alguma. A gente consegue fazer aquilo que a gente acredita como pessoa dentro do mercado de trabalho, dentro de uma empresa americana que sim, né, enfim, como a Oracle, que tem que entregar resultado, que tem, obviamente, seus compromissos, mas eu consigo fazer, porque, além de tudo, se eu conseguir implementar isso aqui dentro, eu vou ter pessoas trabalhando ainda mais motivadas e o resultado vai aparecer muito mais. É óbvio que isso vai acontecer. Então, eu estou na Oracle, como eu falei, há 18 anos, né, e comecei aqui como estagiário, passei por todas as áreas, fui até telemarketing aqui, professor, tudo. Já passei na área comercial, comecei na área financeira, depois fui para a área comercial, daí virei gestor, extremamente jovem, daí dava frio na barriga, aquele medo, que vocês, e agora, será que vai? Sempre quando você tem cabeça positiva, você sempre olha para trás e fala, passei, que legal, aconteceu, deu certo. Já morei fora do país, já atendi a América Latina, já voltei para o Brasil. E uma coisa, né, que há 3 anos, quando eu assumi a presidência da Oracle do Brasil, quando me convidaram, né, me deu aquele frio na barriga, eu tinha 35 anos, e eu lembro que o Luiz me chamou e falou, você vai ser o novo presidente da Oracle do Brasil. Eu falei, cara, e agora, né? Porque uma coisa é as pessoas te olharem com o olhar de um funcionário, outra coisa é te olhar como o olhar do presidente da empresa. Eu falei, cara, e agora é isso? E naquele momento, tinha algo na minha mente, falava assim, cara, eu sempre sou isso aqui que estou falando com vocês. Então, se dá vontade de pegar o violão, pego. Se perguntar lá, falo. E eu sempre falei, cara, mas eu tenho que fazer algo que realmente, a questão do meu olhar da profissão, eu tenho que agora implementar aqui dentro da empresa algo que eu acredite, cara. Que eu acredito. Então, aqui, está na minha mão, aqui para eu... Eu não quero sair um dia lá na frente, quando estiver um pouco mais aposentado, olhar e falar, o que eu não fiz? Agora deixa eu criar um projeto para ajudar as pessoas. Não tem lugar melhor que eu possa causar impacto do que na posição que eu estou, não tenho dúvida nenhuma. E daí a gente começou uma grande transformação dentro da empresa, porque o mercado de tecnologia ele foi desrompido, né? Da mesma forma, você está falando de nova economia, transformações que aconteceram no mercado, né? Assim como uma Airbnb, agora com essa pandemia eles até estão fazendo estão até mudando o modelo de negócios deles, mas assim como na época, né? Até pouco tempo atrás, a Airbnb já tinha desafiado o mundo de hotelaria, o Netflix, o Spotify, que desafiou muitas empresas, né, e tiveram que se reinventar. A tecnologia, né, as empresas de tecnologias foram muito desrompidas também, porque a gente tinha um modelo de negócio que era através de venda de produto e passou a ser uma venda de serviço. E até para a gente, como empresa de tecnologia, o nosso posicionamento perante o mundo tinha que mudar. E essa mudança, ela estava pautada em cima de pessoas, porque empresas, elas são as mesmas, professor. O Mackenzie vai ser a mesma universidade de agora para daqui a 10 anos. O que vai mudar a percepção do Mackenzie são as pessoas que trabalham ou que estudam no Mackenzie, honestamente falando, porque a empresa ela é um conjunto de pessoas e ações. Então eu falava assim, cara, a Oracle vai ser a Oracle de acordo com o que a gente mostra que é a Oracle. Então, quando a gente começou a viver esse negócio do mundo do mercado desrompido de tecnologia, indo para o mundo de serviço, a gente entendeu que, na realidade, era outro conceito. Eu precisava chegar no meu cliente e entender o quanto eu estou junto com ele, né? O quanto a gente... E aquilo, ele estava 100% voltado a uma questão muito forte de transformação cultural, da forma de agir, de pensar. E daí eu chego na questão que você falou. Como a gente consegue tratar no mundo diverso, na qual eu preciso ver serviço, eu preciso atingir o indivíduo, como eu já falei em algumas questões na própria resposta anterior, sem eu ter essa representatividade do mundo dentro da própria empresa? Como eu
consigo ser performático se eu não tenho a representatividade do mundo lá fora, de quem compra o serviço, dentro da minha empresa? Como eu consigo entender que eu quero realmente ser parte importante de uma transformação do Brasil, do mundo, sem fazer ações dentro da minha empresa que permitam isso? Como eu consigo fazer com que as pessoas dentro da Oracle venham para trabalhar não simplesmente para exercer uma função, e sim para causar impacto? Hoje o pessoal fala muito do colaborador, não do funcionário, né? Mudou a sigla. Mas qual que é a diferença do colaborador para o funcionário? O funcionário exerce uma função, o colaborador colabora. E a gente vive novos tempos. A gente não vive mais tempos de que alguém mandava e você fazia. Eu, como presidente da Oracle, chegar na Oracle aqui e falar assim, olha, é por assim que vocês vão fazer, ninguém vai fazer. Eu tenho que conquistar as pessoas, elas têm que entender que aquilo é importante para elas. Eu preciso gerar formas de conexão, de coração, com o trabalho. E é isso. A gente vive um modelo, um momento de gestão 100% orgânica, que vem da base. E essa gestão que vem da base, que é colaborativa, que é conectada, ela está muito antenada com os valores que hoje a gente espera do mundo. Então, as empresas hoje dentro do mercado, elas precisam ter uma representatividade. Eu não digo que todas têm, tá? Muito pelo contrário. Eu acho que até tem um gap muito forte disso, mas eu vou olhar para dentro da Oracle e dizer assim, ó, aqui dentro da Oracle, sim, a gente quer que todo mundo tenha oportunidade. Eu quero estar conectado com os estudantes, eu quero estar conectado com as startups. Eu quero entender que todo mundo pode fazer parte daqui. Porque, vê só, professor, se a gente buscar os alunos, os estudantes, os estagiários, sempre dentro do mesmo grupo de universidades, sempre, né? Eu vou ter sempre pessoas iguais aqui dentro. Porque há muita desigualdade no nosso país. Daí nasceu, há um tempo atrás, depois de um ano que eu estava na presidência da Oracle, eu estava nesse processo, a gente está nesse processo de transformação. Um belo dia aconteceu algo que eu posso contar, talvez presencialmente eu conto com os slides, que é mais engraçado, uma situação muito difícil lá, de um processo dentro da Oracle, que eu reparei que a gente tinha muita gente igual da empresa, porque estavam reclamando de coisas que jamais alguém reclamaria. A gente começou um processo de aproximação de uma série de entidades para gerar, principalmente, educação para jovens, e eles vão muito na Oracle, a gente recebe muitas essas instituições dentro da Oracle, e eu vou pessoalmente lá, porque eu quero conhecer, e aquilo me enche de alegria. Eu falei, isso me conecta. Então, esse convite para mim é um prazer para mim, né? Estou muito feliz de estar falando com vocês aqui. E essas pessoas entram dentro da empresa e não conseguem nem sonhar que um dia pode trabalhar lá, porque a realidade delas é muito diferente. Então, eu pensei, cara, preciso fazer essas pessoas acreditarem, né? Então, você falou a questão do medo. Imagina pessoas que não têm nada de referência. Como elas conseguem chegar lá e dizer assim, quero trabalhar na Oracle, quero trabalhar numa empresa dessa? Não tem, porque elas não conseguem nem sonhar isso. E depois a gente, da pessoa dentro da Oracle, ela olhava para mim, Rodrigo, me dá uma chance um dia, não sei o quê. De repente, você olha para dentro da empresa, você vê pessoas reclamando de que a água está com gosto. Algo assim, umas coisas. E você vê gente que trabalharia lá e fala, pelo amor de Deus, me dá uma chance. E daí, numa situação específica, eu tive uma ideia de começar a contratar as pessoas pelos seus valores, não mais pelos seus currículos, que era um modelo que o mercado sempre trouxe. Chamei um grupo de pessoas da Oracle e eles fizeram um projeto chamado GNO, Geração Oracle. Esse projeto, na realidade, ele buscava contratar estagiários a próxima turma de estagiários, que já tinha mudado de nome, a gente voltou a ser estagiário, voltou a ser raiz, já tinha mudado para Itália, a gente já tinha virado os nomes super bonitos. A gente voltou a ser estagiário e disse assim, olha, agora daqui para frente a gente vai criar um programa que a gente vai contratar as pessoas pelo que elas são, não pelo que está escrito no currículo delas. Porque o currículo a gente escreve junto. E o processo foi fantástico. Então, a gente abriu para qualquer estudante, a gente não queria saber universidade, a gente não queria saber faculdade, não sabia nada, nem curso. A gente simplesmente queria que a pessoa entrasse dentro da Oracle e fizesse um vídeo 100% blind interview, né, com uma forma sem você ver o rosto. A gente já digitalizava a voz. E dali, a gente não queria saber se era... Tirava todos os vieses. Não quero saber se é homem, se é mulher, não quero saber a cor da pele, não quero saber o tipo de cabelo, não quero saber se é a idade. Qualquer idade. E a gente fez um processo que foi fantástico. Eu fiz um vídeo na internet, no LinkedIn, 7 mil pessoas se inscreveram. 7 mil. Eram 15 vagas. Depois 1.500 mandaram vídeo e teve um processo seletivo, as 15 entraram. Depois de um ano, a gente já tem as 15 pessoas que entraram nesse programa, universidades N, todas contratadas, talentos. Porque quando você conecta valor, quando você dá oportunidade para as pessoas fazem de tudo. Você não sabe falar inglês, você aprende a falar inglês. Você aprende a falar inglês.
Simples assim. A gente só precisa dar oportunidade para as pessoas. E eu tenho a alegria de dizer que agora a gente está abrindo agora as inscrições abertas, a segunda etapa da próxima turma de estagiários da Oracle. A Oracle é uma empresa de 1.900 pessoas, né? A gente é uma empresa gigante de proporções, nós tem 100 mil pessoas, mais 2.000 pessoas. Esse novo grupo de estagiários, a gente vai ter 30 vagas agora. A gente melhorou o processo, então o processo inicial não vai ser 100% agora com a parte de entrevistas cegas, que tinha que fazer um vídeo, muita gente ficava tímido em fazer o vídeo, então a gente já segregava por aí, né, o tal do medo, a gente aprendeu uma forma diferente de conseguir fazer com que as pessoas pudessem ter mais igualdade, vai ser mais escrito o início, depois a gente entra para o... Cara, a gente aprendeu demais com isso, a gente tem feito muita coisa, tem mudado muito a forma de pensar, engana-se quem acha que parou nos 30, as pessoas de dentro da empresa passam a se retroalimentar dessas ideias. E agora não é incomum dentro da Oracle a gente ter processos de contratação às cegas dentro da empresa para vagas que não são de estagiários. Fazer ligação, contratação por telefone para você não ver o rosto, não ter o viés da imagem. Enfim, tem muita coisa acontecendo. As discussões de diversidade, de mulher, que tem que cada vez mais ter oportunidade. A gente não esconde nada, de negros no mercado de trabalho. A gente aqui, eu tenho um lema forte com o time assim, cara, a gente não coloca nada para baixo do tapete, a gente trata tudo de frente e com muita transparência. Se tem um problema, a gente vai resolver o problema. E não é o Rodrigo que vai resolver, são todas as pessoas que vão resolver. Eu sou um facilitador e tento ajudar as pessoas a criarem práticas para que a gente resolva algum problema que pode estar acontecendo. Mas, mais uma vez, isso aqui é um assunto para falar 2 horas com você. Acho que você já viu que eu me empolgo com esse negócio. Eu fiz um resuminho, mas sim, estamos envolvidos 100% nessas discussões. E quem acha, né? Às vezes eu faço uma palestra, um monte de coisa, eu falo assim, pô, mas vocês acham que então a gente virou uma ONG? Não, não é? Cara, eu tenho experimentado isso todo dia. Diversidade dentro da empresa, pessoas felizes, pessoas conectadas, e principalmente conectando o coração com a empresa, é a empresa mais produtiva, é a empresa mais performática, e há 3 anos que a gente vem superando o resultado quarta sobre quarta. Então, assim, eu acho que é que não preciso dizer nada, né? Eu acho que isso aqui, mais do que ser algo bom para a alma, para o coração, para a sociedade, também é muito bom o resultado das empresas. Você sabe, Rodrigo, que é algo que a gente pode pensar para o futuro, mas eu também sou apaixonado por música e tem muito dessa conversa que a gente está tendo aqui. Sabe que eu tenho um registro, tem muitas músicas que podem servir de ponte para a gente conversar muita coisa que a gente está conversando aqui, do jazz à música instrumental, à música caipira, tem muita coisa que a gente pode fazer. Cara, mas eu sabia que isso acontecia. O negócio está tão bom, mas já foi 1 hora. Caraca, bicho. O tempo voou. Eu queria não deixar de perguntar para você algo que para mim é muito importante e eu sei para você também. Você falou de contratação baseada em valores. Então, eu queria perguntar quais são os valores inegociáveis do Rodrigo e qual a influência dos pais, da sua esposa e dos seus filhos na construção desses valores? Fantástico. Eu acho o seguinte, primeiro, realmente passou voando, é uma pena que eu não consigo ver quem está conectado, se as pessoas estão gostando ou não, enfim, pô, depois quem... O feedback aqui está muito positivo. Depois, quem quiser, aí manda mensagem no LinkedIn, Rodrigo Galvão, ou o Instagram que eu abri há um mês aí, Rodrigo Galvão BR, pô, manda lá que a gente troca ideia. Mas espero que esteja agregando. Eu acho que é o seguinte, a minha família, né, meus pais, a minha esposa, meus filhos são alicerces, assim, né, que são pessoas que seguram aquela onda, né, minha esposa segura aquela onda, como eu estou falando, aqui eu estou falando com vocês de muita coisa legal, mas obviamente que a posição ela traz também uma responsabilidade muito grande, você precisa ter aquela segurança de você também chegar em casa, né, ter com quem conversar, e eu acho que é muito importante isso, assim como eu também faço o mesmo para minha esposa. Ela também tem tem os desafios dela, do trabalho dela, e eu também sou um companheiro para ouvi-la quando ela precisa. Essa questão de valores, é muito interessante isso, porque é difícil, tem coisas que estão dentro de mim, né? Então seria talvez uma coisa meio óbvio dizer que ética, integridade, cara, isso
nem discuto isso, professor. Isso para mim são coisas que já tem que estar dentro, né? E acabou. A gente não fala tanto em construir um mundo melhor, uma vida melhor, um país melhor. A gente tem que entender que isso é reflexo do que a gente tem como valores, né? Pessoas. O que eu vou dizer para você, talvez que, em vez de tentar falar o que é inegociável, mas sim talvez dizer para vocês o que eu digo como uma pessoa que um perfil de pessoa que eu acho que é de ações que é fundamental, assim, principalmente no mercado de trabalho, e que vale para a vida pessoal, é assim, eu valorizo muitas pessoas que são transparentes, eu valorizo muitas pessoas que são autênticas, e eu valorizo muitas pessoas que são consistentes. Para mim, esses 3 pontos são fundamentais em qualquer indivíduo. Porque de trás de tudo isso aqui tem outros valores. Porque se eu sou transparente, se eu sou consistente, eu sou íntegro, né? Eu tenho que ser ético. Se eu estou falando que eu sou autêntico, é porque, puxa, eu passo aquilo que eu penso. Então, assim, não adianta a gente... Então, basicamente, você tem que ser o que você realmente é, falar o que você realmente fala, né? E de verdade, agir da maneira que você fala que é. É o lance da consistência. Isso, para mim, me pega muito. Palavra, o jeito de agir. Então, eu me sinto muito confortável de vir aqui e falar, poxa, vamos lá, vamos fazer, vamos mudar o mundo, podemos fazer diferente, porque isso eu trato no meu dia a dia. Porque senão seria um cortina de fumaça, né? E não é isso. Eu faço no meu dia a dia. Então, eu venho aqui e falo, porque eu acredito nisso. Eu acho que o exemplo arrasta, e a gente tem que arrastar de verdade. Então, muito das coisas que eu diria para vocês, assim, quem está me vendo aqui, o pessoal mais jovem, né? Acho que tem bastante gente que está na universidade. É assim, gente, sejam quem vocês são sempre. Aprendam muito. Entendam aquilo que vocês têm que melhorar. Peguem os exemplos que são negativos para vocês não repetirem. E potencializem aquilo que é o melhor de vocês, aquilo que vocês sabem que de verdade é importante. E muito disso vai estar muito pautado nesses valores que eu falei, vocês vão ver. Eu não estou dizendo que tem que chegar alguém aqui, pegar o violão igual o nosso amigo Guilherme, tocar uma bela música e cantar, porque tem gente que não tem isso como né, padrão, que goste disso. Tem pessoas mais tímidas que não gostam, mas seja quem vocês são 100% do tempo. Né? O Rodrigo Galvão vem aqui, faz uma apresentação, pega um violão, toca. Eu espero que as pessoas que vão sentar na minha posição depois precisam ser igual a mim. Elas podem ter outras formas de engajamento e de conexão, que são delas, porque elas vão ser transparentes, elas vão ser autênticas, elas vão ser consistentes. Então, um pouco nesse sentido. Agora, o inegociável, na minha visão, é a soma de tudo isso, professor. É a gente entender que a gente tem que ser aquilo que a gente fala que é. A gente tem que ser aquilo que a gente diz que pensa. E daí, por trás de tudo isso, acho que está linkado muita coisa aí que cada um de vocês pode tomar como conclusão própria. Rodrigo, a gente realmente está chegando no nosso limite de tempo, mas eu queria, mais uma vez, agradecer demais, cara, pelo seu tempo. Tenho certeza que essa uma hora que a gente passou aqui, sobrevoando para todo mundo, tenho certeza que foi inspirativo. Tenho certeza que vai fazer muita gente ficar pensando, não para gerar culpa, mas para gerar reflexão, oportunidade, transformação, mudança. É isso que a gente busca, é isso que a gente quer. Mas eu queria, assim, te agradecer muito. Queria fazer um convite para você também. Eu também sou otimista como você. Espero que em breve a gente tenha vacina, que a gente possa voltar à nossa vida, que as pessoas parem de morrer nessa quantidade enorme que estão morrendo no mundo. Isso é uma perda absoluta para quem perdeu alguém. Isso não é um estatístico, é uma perda. Então, mas eu espero que essa vacina chegue. E quando ela chegar, queria muito receber você nos campos da universidade, apresentar a universidade para você. Está aqui com o doutor André, um dos nossos diretores executivos. Tenho certeza que a direção executiva, o nosso presidente, o nosso reitor, receberiam você, o seu time, com muita alegria, para apresentar um pouquinho do Mackenzie para você. E para a gente, cara, seria uma honra ter um cara com a visão de mundo, da perspectiva que você tem lá participando com a gente. Mas eu queria deixar esse convite para você. Eu agradeço o convite. Eu vou lá, fica aqui meu compromisso de quando tudo isso passar, aí fazer uma palestra para vocês.
muito do que eu falei aqui, eu acho que é muito legal a gente dar exemplos, né? Eu gosto muito de falar com exemplos, porque os exemplos, na realidade, eles aterrizam um pouco nas discussões, né? Então, vai ser um prazer estar com vocês, é um prazer conhecer a reitoria, mas pode me convidar, quem for que eu vou. Não precisa ter nenhum tipo de formalidade. Pode ter certeza absoluta que do meu lado, se a gente vai criar um processo para impactar a vida de pessoas, se a gente pode trazer novos insights, né, se as pessoas, né, de alguma forma puder ajudar. Eu sempre digo que quando eu faço um bate-papo desse, muitas das coisas que eu falo são opiniões pessoais, né? A grande maioria. E é legal quando você emite opiniões pessoais, porque também, quando eu ouço alguém falando, tem coisas que eu concordo, tem coisas que eu não concordo, tem coisas que são mistas. Mas se algum de vocês se conectarem, sei lá, com 2% de alguma coisa que eu falei aqui, eu já estou feliz demais. Estou feliz demais, porque significa que houve uma troca. Uma pena que essa não tenha sido presencial, porque às vezes nas próprias presenciais eu abro para perguntas e acabo também aprendendo um pouco com o pessoal que está lá. E nos próprios olhares eu acho que isso é possível. Mas tem meu compromisso e vamos que vamos, gente. Espero que todo mundo fique bem aí e vamos passar por mais essa aí, com certeza. Deixa, antes, o Guilherme vai cantar mais uma canção para a gente, nesse vídeo. Vou só explicar para você por que o Guilherme veio para essa troca de conversa nossa. Em todos os lugares que eu dei uma olhada, você falou, as pessoas sempre pedem para você cantar. Né? Eu percebi isso na maioria dos lugares. E a gente quis inverter um pouquinho essa lógica, e a gente também, porque eu acredito que liderança ela é muito mais uma função do que uma posição, para a gente poder servir as pessoas. Né? Então a gente quis mostrar para você, através de algo que é importante para você, a gente está feliz com você aqui, e a gente quis, de maneira singela, poder agradecer a você através dessas canções, e tem mais uma agora. Você pode ter certeza absoluta que vocês inovaram. Fiquei muito feliz mesmo. Já dá um clima diferente e tenho certeza que vai ficar no meu coração aqui esse momento aqui de muito carinho que vocês trouxeram para mim. Me senti realmente muito, muito querido aqui nesse bate-papo aqui e fico feliz aí que o Guilherme tenha trazido essa música aí para mim, Guilherme. Se arrebenta, cara. Um dia você me ensina a fazer esses dedilhados aí, porque minha pegada eu tô mais na voz aqui, eu vou mais no Bumba Meu Boi, viu, cara? Legal com você a bola, cara. Vai lá, Gui. Pode falar um pouco aí, Guilherme, não precisa só cantar não, pô. Pode falar alguma coisa. Prazer, viu? Prazerzaço estar aqui com você, foi bom ouvir você, o Roberto, participar com vocês aí. E um dia a gente marca, quem sabe a gente marca umas aulas aí. Você é músico? Sim. Não, mas com essa voz caipira aí, você toca bastante, você toca sertanejo, que eu tô ligado, hein? Tem que tocar de tudo. Tem que saber de tudo hoje em dia. Tudo um pouco. Então manda pau. Manda uma... Eu posso pedir, não? Deixa eu tocar que a gente preparou, daí depois a gente conversa. Vai. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though he were here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Arrebentou, cara. Muito bom. Cara, você quer pedir uma música aí pro Guilherme, cara?
Não, pô, eu vou botar ele uma puta furada, se eu mandar ele tocar Evidências, aí ele vai, porra, a música do coração, sabe? Quando eu ouço Evidências, meu coração chora, não sei de vocês. Rola aí, Rola aí, Guilherme. Tem música que eu não sei de cor, tem que pegar a letra e aí vem Então, manda um sertanejo que você sabe de cor, vamos ver manda. se o refrão rola pelo menos, né? Tá bom. Vai. Essa loucura de dizer que não te quero, vou negando as evidências, disfarçando as evidências, mas pra que viver fingindo Se eu não posso se eu não posso negar meu coração? Eu sei que te amo, cheia de mentiras, de negar o meu desejo. Eu te quero mais que tudo, eu preciso do seu beijo. Eu entrego a minha vida pra você fazer o que quiser de mim. Só quero ouvir você dizer que sim. Aí, garoto. Show de bola. Legal, legal. Gente, Rodrigo. obrigado aí, professor Guilherme. Olha, nota 1000, super animado. Obrigado mesmo, cara. Fico feliz disso. Obrigado ao pessoal que me ouviu e que ficou ouvindo a palestra aí. Espero que tenham gostado. Vamos aí, caras. Vamos que vamos. Tamo junto. Rodrigo, duas últimas coisas. Recebemos um retorno aqui já do pessoal que assistiu. O pessoal gostou pra caramba. Tem gente que disse que vai rever o encontro. Show de bola. O pessoal gostou da troca de ideias. Obrigado mais uma vez. Eu só queria deixar, cara, que ouvindo você, não tem como, eu lembrei da Adélia Prado, nossa poetisa mineira. Eu lembrei de uma poesia dela, uma parte pequenininha. Ela diz assim: Deus, me ajude a ver o que há por trás de uma simples pedra. Receber apenas uma pedra, a poesia se foi. Obrigado. Isso aí. Obrigado. Bela, gostei muito. Muito bom. Eu mando para ti. Manda para mim. Cara, gente, de coração, obrigado por tudo. Valeu, gente. Uma boa tarde, um abração. Fiquem bem.